Eu aproveito para dar as boas-vindas ao advogado e professor André Marcília, sempre conosco às sextas-feiras, mas hoje de modo remoto. Ele está em Brasília, então quero dar as boas-vindas. Boa noite, Marcília, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, toda a bancada, toda a audiência do Sem Filtro. Prazer estar aqui com vocês. Vamos testar o modelo remoto nesta noite, Marcília, embora a gente goste muito da sua presença aqui no estúdio fisicamente. Deixa eu abrir para a gente começar a nossa conversa falando sobre esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que nesta semana, então, alcançou o número de assinaturas para ser protocolado. Antes disso, eu queria trazer um trecho, porque ontem, no programa Arena Oeste, comandado pelo Silvio Navarro, o senador Marcos Rogério foi o entrevistado e ele contou um pouquinho sobre o processo de impeachment, como é que funciona, e informou o número de votos obtidos para pautar esse pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da recusa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu vou pedir só, então, licença, a gente vai exibir um trechinho do que disse o senador Marcos Rogério e a gente já volta para conversar. E veja, nós alcançamos as 41 assinaturas, ou seja, nós temos maioria dos senadores hoje, expressiva maioria do Senado Federal, dizendo que é a favor do andamento da abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas não foram apenas 41. Na verdade, foram 47 assinaturas. Porque nós temos senadores que estão afastados e que o suplente está, e nós temos senadores que no passado se afastaram e que o suplente esteve e todos assinaram. Então nós temos 41 que estão no exercício nesse momento que assinaram, e além desses 41, nós temos outros 6 que também assinaram. Portanto, maioria expressiva do Senado Federal diz e colocou a digital que é a favor da abertura e do processamento do pedido de impeachment. Não, o senador Marcos Rogério detalhou ali como funcionaria, né, o processo de impeachment, porque não sabemos, né, Marcília, porque isso nunca foi efetivamente colocado em prática, só está na Lei 10.079, lá de 50, artigo 44. Eu gostaria de perguntar, juridicamente, se tem uma alternativa, afinal de contas, já tem o número de assinaturas necessários para a abertura, para a admissibilidade de um pedido de impeachment. A gente sabe que teria um longo processo pela frente, mas algo pode ser feito, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse, inclusive, que mesmo com 81 assinaturas, ele não vai levar adiante esse pedido? Pois é, né, Paula? É engraçado porque ele disse, quando ele fala que nem com 81 assinaturas ele levaria adiante, ele está dizendo, inclusive, que o voto dele não vale nada, né? Porque está se incluindo nessa lista aí de 81. Então, nem com a assinatura dele ele levaria adiante. Parece, portanto, que há ares externos ali no Senado que vão para além da própria vontade do Alcolumbre. E isso é grave, né? Nós talvez tenhamos, então, ali um senador talvez com uma bipolaridade até mesmo, ou com uma visão dupla sobre o mesmo assunto. Isso é muito ruim, né? Uma declaração muito fora da casinha daquilo que a gente espera do Senado, espera do presidente da casa legislativa, de uma casa legislativa tão importante como o Senado da República, e eu creio que isso deveria fazer com que, sim, outras alternativas fossem postas adiante. Porque, veja, ainda que as assinaturas não signifiquem que haja uma votação majoritária suficiente para impeachment o ministro Moraes, todo o processo de impeachment pelo qual ele passaria seria algo bastante, vamos dizer, constrangedor a ele. Toda a teatralização natural de um processo de impeachment, a gente se lembra aqui, por exemplo, do impeachment da Dilma. Aquilo é retratado em toda a mídia, é pauta por dias e dias o jornalismo brasileiro e mundial, e todo esse constrangimento, acredito eu, que seria salutar, vamos dizer, até para o ministro Moraes talvez repensar se ele realmente gostaria de ficar no cargo, porque se houvesse a votação, ainda que ele permanecesse, com qual capacidade, né, que ele voltaria para exercer com isenção e tranquilidade o cargo de ministro? Acho muito difícil. Então, ir adiante, ser pautado e ser votado, com toda essa teatralização a qual me refiro,
eu acho que já seria uma grande vitória para a oposição e para os críticos das condutas irregulares do ministro Moraes. Agora, esse freio do Alcolumbre, eu creio que ele deva ser feito no ambiente da política. Eu ouvi algumas pessoas, inclusive, falando assim, não, é possível porque driblar o Alcolumbre, porque a lei de impeachment fala que a denúncia deve ser entregue à mesa e não ao presidente do Senado. Verdade, a lei fala disso. No entanto, quem preside a mesa é o Alcolumbre, ou seja, quem convoca a mesa é o Alcolumbre, quem pauta a mesa é o Alcolumbre. Então você entrega a denúncia para a mesa e a mesa ela fica dependendo do Alcolumbre para poder fazer com que aquilo siga adiante. E alguém me dirá, mas se ele não seguir, aquilo não é uma ilegalidade ou uma irregularidade passível de ser combatida juridicamente? Eu respondo, sim, só que o combate jurídico de uma irregularidade cometida pelo Alcolumbre deveria ir ao Supremo. E é muito difícil acreditar que o Supremo seria capaz de acolher um pedido de reconhecimento de irregularidade do Alcolumbre em relação ao impeachment de um ministro do STF. Então, o combate a essa posição do Alcolumbre, acredito que deva ser dentro do ambiente político. É bom que a gente diga que não existe impeachment de presidente da Casa Legislativa, de presidente do Senado, mas existe sim, tanto a Constituição autoriza quanto o regimento interno do Senado prevê, existe sim a possibilidade de que ele seja destituído, por exemplo, da presidência da Casa Legislativa, se porte de forma omissa em relação às suas funções legislativas. E o que mais há de omissão para ele, o que seria mais grave, que omissão seria mais grave do que a maioria do Senado, uma imensa margem de senadores desejarem que ele paute o impeachment, tudo prever que ele paute o impeachment e ele não pauta. Então, essa omissão o coloca, sim, a meu ver, na condição de que os próprios senadores, ou enfim, o Congresso de uma forma geral, possa combater a omissão dos seus presidentes, buscando a destituição deles do cargo.